Fala galera, hoje nós vamos fazer uma tier list de apoiadores do Pokémon TCG Pocket. Eu já fiz do Pokémon X de todos, caso queira acompanhar, tá no canal, só dá uma olhada. E agora vai ser dos apoiadores. Então bora lá pro vídeo. Então galera, vai ser um pouquinho longo também, porque tem 48 apoiadores. E para caso vocês não sabem o que é um apoiador no Pokémon TCG Pocket, ele é uma carta com efeito forte, só que só pode ser usado uma vez por turno. Então, uma vez por turno você pode usar um apoiador. Então, tem que pensar bem quantos apoiadores você vai colocar no baralho, porque você só vai poder usar uma vez por turno eles. Então, não pode encher de apoiador e também não pode deixar sem nenhum, porque eles têm efeitos muito fortes. Então, bora conhecer eles, galera. Aí eu vou avaliar eles do mesmo jeito dos Pokémon X. Os excelentes são muito bons e realmente estão em quase todos os decks. O forte joga muito bem em vários decks. O ok você pode usar para brincar. O podia ser melhor, realmente não dá para usar muito ainda. E o lixo são aqueles que ainda não servem para nada, galera. Só estão ali para falar que tem. Então bora começar. Vamos começar pela Erika. Ela é uma apoiadora que ajuda Pokémons de plantas. Ela cura 50 nos Pokémon de plantas. Então nem tem como falar como é forte. Ela pode curar até 50 de dano quando um Pokémon toma. E ela é muito boa, galera. 50 de dano é muita cura, galera, pra um Pokémon, pra uma carta. A única fraqueza é que, como é apoiador, só pode usar ela uma vez, né? Eu uso uma dela e não pode usar duas seguidas, né? Então, bora pra próxima. A próxima é a Misty, galera. Ela, você pode usar em Pokémons de água. Você joga uma moeda. Se der cara, ela vai dar uma energia. Enquanto as caras continuarem sendo seguidas, ela vai gerando energia. Só que se der coroa, ela realmente não vai fazer nada. Então ela vai pro forte, galera. Antigamente ela iria pros excelentes, mas hoje em dia os Pokémons de água não precisam de tanta energia, né? Já fizeram Pokémons de água com menos energia pra poder rodar melhor sem Misty, né, galera? Porque antigamente os Pokémons eram mais lentos, as batalhas mais lentas, e a Misty era muito forte, o pessoal até reclamava que ela era absurda. Mas hoje em dia você não vê tanta Misty, né, galera? Porque como eu falei, deu coroa ela não faz nada, né? Então é aquela carta que realmente ajuda, mas às vezes não. Então bora pro próximo. O próximo é o Blade. Ele parece o Dr. Robotnik do Sonic. E ele aumenta 30 de dano dos Pokémons Ninetales, Rapidash ou Magmar. Só mais uma coisa, galera. Eu vou deixar a foto dos personagens aqui para mostrar para vocês como eles, quais são os personagens que eles estão afetando, né? Para facilitar você saber qual personagem você vai usar essas cartas, né? Então já vai estar a foto aí. Então ele é bom, galera. Ele causa 30 de dano nesses Pokémons. Já foi forte quando começou o jogo. Hoje em dia o pessoal usa mais ou menos, né, galera, esses personagens. Sempre lança uma nova versão, mas ainda assim não é o suficiente para entrar no meta. Então vou colocar ele no ok. É uma coisinha legal, mas não tá tão forte assim no meta. O próximo é o Koga. Ele faz o Weezing e o Muck voltar pra mão. Também já foi muito forte no comecinho do jogo, mas hoje em dia também é ok, galera. Realmente o pessoal gostava, porque tipo, você basicamente ganhava um Pokémon de volta. Mas também não tem tanto Muck ou Weezy que tá sendo muito usado no meta, então também vai pro ok. O próximo é o Giovanni. Ele é bem chatinho, galera, que só dá 10 de dano. Você fala 10 de dano é pouco. Mas às vezes 10 de dano serve pra você matar um Pokémon, velho. Por exemplo, você causa 50 de dano e o Pokémon tem 60 de vida. Esse Giovanni serve pra você matar um Pokémon base. Às vezes ganhar uma batalha. É um pouquinho chato de lidar. Mas o pessoal não usa muito porque realmente 10 de dano não é tão assim, né? Mas em situações específicas ajuda bastante. Então vou colocar ele no forte. O próximo é o Brock. Ele dá uma energia pro Golem ou pro Onix. É muito bom dar uma energia, mas é para dois Pokémon específicos. E esse Golem e Onix também não estão muito forte no meta, né, galera? Então eu vou colocar ele no ok. Realmente já. Se algum dia lançarem um Steelix, que é a evolução do Onix, mais interessante, talvez o Brock seja mais usado. O próximo é a Sabrina, galera. Ela basicamente faz o seu oponente ter que trocar o Pokémon ativo por um Pokémon do banco. Se só tiver um, vai ser aquele Pokémon. Se tiver outros, o seu oponente escolhe qual Pokémon ele vai trocar. Mas ainda assim é muito forte, galera, porque às vezes você tá enchendo um ativo, a adversário usa uma Sabrina e você tem que ser obrigado a colocar outro Pokémon na frente. Ou você recua o Pokémon, aí ele usa uma Sabrina, você acaba perdendo o Pokémon que você recuou. Realmente, galera, ela vai pros excelentes. São poucos decks que rodam sem uma Sabrina ou um Cyrus, que já já vai aparecer.
Então eles sempre ficam bastante no competitivo. E o próximo, galera, é o T-Surge, não sei se eu falei direito. Ele basicamente move todas as energias dos seus pokémons que estejam no banco para o pokémon ativo, que seja Raichu, Electrode ou Electabuzz. Não serve pro Raichu X, galera, só Raichu normal mesmo. E realmente é ok, galera, dá pra você usar pra brincar um pouquinho. Mas realmente você perde todas as energias dos Pokémon que tá no banco. E no começo foi bem forte isso daí, mas agora hoje em dia o pessoal só usa de vez em quando pra brincar mesmo, galera. Porque realmente pro competitivo é difícil. O próximo é o Expedicionário Principiante. Ele puxa um Mil-X pra mão. É bem forte, galera. Realmente o Mil-X ele copia as habilidades do oponente. Foi muito usado no começo. O problema é sua vida baixa, né? Então por isso que o Mil-X meio que sumiu do meta. Mas logo logo quando os adversários começaram a usar, causar muito dano. E eu acho difícil o Mil-X voltar porque o Mil-X usa 3 energia, galera. E os novos Pokémons parece que não estão usando duas pra causar dano. O que quebra muito o Mil-X, né, galera? Porque os Pokémon usam pouca energia e causam muito dano. Então eu acho que eu vou colocar ele no ok, galera. Não vai nem pro forte, porque infelizmente falando, eu acho que o Mil-X não vai voltar pro competitivo. Tão fácil. Então bora pro próximo, galera. O próximo é o Blue. Desde quando lançou, ele era ruinzinho, galera. Porque ele só reduzia 10 de dano. Redução de dano não é tão ruim, mas o problema é que é só 10 e literalmente é muito específico, galera. Quando você vai usar essa redução de dano, ficar segurando carta na mão é ruim. Se fosse tipo Giovanni que aumenta 10 de dano, você pode usar, mas agora redução de dano você meio que tem hora que consegue usar e tem hora que não consegue usar. Então, ele já vai por isso, galera. Ninguém vai usando Blue hoje em dia, às vezes usa só por diversão, mas mesmo assim, eu acho que Blue não compensa não, galera. Próximo é a Leaf, galera. Ela reduz 2 pontos de recuo do seu Pokémon. Então, se o Pokémon tiver até 2 pontos para recuar, ela recua ele. É bem forte. Realmente, só a fraqueza é porque se o Pokémon for mais pesado ainda, ela não consegue fazer ele recuar. Só reduz 2 pontos. Mas ainda assim é muito bom, usa bastante deck. E vale a pena ter uma Leaf. O próximo é o Cyrus, galera. Cyrus com certeza já vai pro excelente. O que que ele faz? Você faz você puxar um Pokémon que tiver danificado do banco pro ativo. Então você pode escolher qual Pokémon que tiver tomado qualquer dano pro ativo. Então se o seu adversário com um Pokémon que tá morrendo, você vai lá, escolhe esse Pokémon e ganha a partida. Realmente é muito forte. Se tiver um ponto, né, galera? Tipo, dependendo se for derrotar um X, mas basicamente você puxa o Pokémon que você quiser do banco, é muito forte. Se tiver tomado dano. Por isso que ele e a Sabrina meio que um tem uma função e outro tem outra. A Sabrina puxa um aleatório, mas pode puxar qualquer um. Ele só puxa quem tiver danificado. Se não tiver ninguém apanhando no banco, você não consegue usar o Cyrus, né? Mas ainda assim, ele é muito forte também. Aí você fica na dúvida de quem que você coloca, Sabrina ou Cyrus. Então bora pro próximo, galera. O próximo é recruta da equipe galáctica. Eles basicamente colocam um Glamey, Stunk ou Croagit do seu baralho na sua mão. Eu não sei qual que eu falei meio ruim os nomes. Desculpa a pronúncia aí, galera. Vou colocar a foto para facilitar. Eles realmente puxam cartas pra mão, é muito bom. O problema é que esses Pokémons não são fortes no meta, na verdade são bem fraquinhos. Então, eles vão aqui, os primeiros podia ser melhor. Se algum dia lançarem alguma dessas versões que seja mais interessante a evolução deles, talvez eles fiquem mais pra cima, mas por enquanto eles vão ficar naquela lá que realmente são uma carta boa que ninguém usa. O próximo é a Cynthia, galera. Ela aumenta 50 de dano do Togekiss e o Garchomp. Então, tipo, eles causam 50 de dano a mais. E por enquanto tem Togekiss e Garchomps bacanas, galera, mas não fortes pro competitivo. Então ela vai pro ok. É legalzinho de usar, mas tipo, não vai ser forte ainda que no tempo competitivo. Talvez ela suba um pouco mais conforme eles for lançando Togekiss e Garchomp. Mas lembrando, não serve com Pokémon X. Se tiver escrito X na carta, ela funciona pros X. Mas como não tá escrito X, ela não funciona pros Pokémon X. Só Pokémon Togekiss e Garchomp normal. O próximo é o Volkner. Ele... Se escolhe uma energia. Escolher um dos Pokémons. Electravale ou Luxray. Luxray. Falei, consegui falar. Aí você liga duas energias do descarte neles.
Então, basicamente, quando você perde as energia, ela vai para esse pilha de descarte. Aí você pega duas dessa energia e coloca nesses dois Pokémon. É ok também, galera, porque você tem que ter energia no descarte, senão ele não funciona. E ele puxa duas energias, muito bom, galera. Mas esses Pokémons jogam até que bem. Mas, como eu falei, tem que ser pilha de descarte, então você não pode usar no começo da batalha. E realmente dá uma, tipo, uma dinâmica mais difícil para poder usar ele. O próximo é a Dawn. Ela puxa uma energia de um Pokémon no banco pro Pokémon ativo. Isso é muito bom, galera. No começo usavam bastante Down, alguns. Só que o problema é que lançaram um item que puxa energia de água, de fogo e de elétrico pra mão, do campo pro ativo. Faz o mesmo efeito dela, só porque com água, fogo e elétrico. Fazendo ela perder bastante da sua utilidade, né, galera? Porque ela só pode usar uma vez por turno. O item você pode usar até dois e ainda pode usar uma carta de apoiador. Fazendo ela meio que sumir do competitivo. Porque os decks que mais usavam eram esses daí. Então ela realmente caiu no ok. Alguns decks ainda pode querer usar ela, mas no geral ela fica à mercê desse item que lançaram, que é mais interessante que ela. Então, o próximo é a Marte, galera. A Marte, ela é como se fosse um cartão vermelho de item. Se você não tiver perdido nenhum ponto, ela vai fazer o adversário comprar três cartas. Se você tiver perdido um ponto, ela vai fazer o adversário comprar duas cartas. E se você tiver perdido dois pontos, você vai fazer o adversário comprar uma carta. É legal o efeito, galera, porque é igual um cartão vermelho. O problema é que, galera, você só consegue usar ela melhor quando você estiver perdendo. Então, eu prefiro usar cartão vermelho em vez dela, porque você tá meio que se punindo a usar ela. Então ela vai aqui não podia ser melhor, galera, porque realmente, se ela já começasse dando dois, o adversário comprar duas cartas, seria mais interessante o cartão vermelho. Mas como ela no começo parece um cartão vermelho, na minha opinião ela é muito fraca para ser um apoiador. Ela devia ser um pouquinho melhor que o item, né? E ela tá ali meio que livenando com o item. Então você acha mais interessante você colocar o item do que colocar ela. Então bora pra próxima. É a Irida. Ela cura 40 de dano dos pokémons que tiverem energia de água. Então ela pode curar um pokémon até psíquico se ele tiver energia de água, entendeu? É só ter a energia de água que ela cura. Então tem muitas loucuras que o pessoal faz com ela, porque ela cura bastante. E ela cura em área, dependendo da situação. Se tiver pokémon no banco com energia de água, ela cura também. Ela cura o ativo, o pokémon no banco, qualquer um que tiver energia de água. Então ela fica aqui bem realmente no. Colocar nos excelente, galera. Porque um deck de água com Irida ajuda bastante. Cura muito boa e cura em área, dependendo da situação. Então bora pro próximo, galera. O próximo é a Anciã da Cidade Celestique. Ela puxa um Pokémon aleatório, básico da sua pilha de descarte. Aqueles Pokémon que morreram, galera, consegue puxar um Pokémon básico daqueles. É aleatório. É basicamente uma ressurreição, mais ou menos, né, pra sua mão. É ok, galera, não tem muita utilidade, porque você perdeu o Pokémon, às vezes você não vai querer usar ele de novo. Mas tem alguns decks que precisa, tipo o do Execute. Você perde um Execute, você vai lá e puxa ele pra mão, aí você consegue usar ele de novo, né? Aí fica no ok, galera, dá pra você usar pra diversão, mas pro competitivo, por enquanto, ele não tem tanta utilidade. O próximo é o Barry. O Barry, galera, ele dá... Ele custa... Faz o adversário... O personagem Snorlax, Heracross e Starapor custar menos duas energias normal pra atacar. O que é interessante que o Snorlax ele precisa de bastante energia para atacar, aí faz ele atacar bem mais rápido. O pessoal usa mais com o Snorlax porque é o mais famoso mesmo e o mais interessante de se usar. Eu achei que ia poder usar com o Heracross que só usa duas energias, mas eu nem percebi que era duas energias de grama que o novo Heracross usa, que é legal. Ele é mais interessante que o Heracross antigo, que por duas energias de grama ele causa 40 de dano. E se ele tiver com vida cheia, o dano dobra, então ele causa 80 de dano por duas energias, muito dano. Mas como ele, o Bear não pode usar com só reduz energia normal, seria interessante se ele custasse menos duas energias mesmo, né? Aí ficaria muito interessante. Então ele vai por ok. Geralmente o pessoal só consegue usar ele com Snorlax. Então bora pro próximo, galera. O próximo é o Adamo. Ele reduz 20 de dano de todo Pokémon de metal por um turno. Então se usou no próximo turno, seus Pokémon vão receber menos 20 de dano. É bem fraquinho, galera. É basicamente um Blur, só que para metal um pouquinho melhor. Ainda assim, o pessoal não usou muito, porque realmente 20 de dano também não é muito. Que nem eu falei, é muito situacional, às vezes ajuda, mas a maioria das vezes atrapalha. Ficar segurando carta não é muito bom no jogo.
Então, você não precisa nem preocupar com Blue nem Adamo, porque eles não são muito bons não, galera. Então, bora pro próximo. O próximo é a Xera, galera. Ela é muito boa porque ela embaralha sua mão, a sua do adversário e puxa novas cartas. Às vezes você tá com um problema ali de pegar uma evolução, então o Dex de evolução ajuda bastante. Porque, tô precisando de uma evolução e não consegue vir, você usa Xera. Ou usa aqueles Pokémon que é fóssil, que não vem de jeito nenhum na mão inicialmente. Você vai, usa Xera e consegue puxar essas cartas fóssil. Porque elas não são Pokémons, né? É difícil de vir inicialmente na mão, né? Então às vezes a Xera ajuda bastante essas cartas, principalmente fóssil e evolução. Então ela vai pro forte, galera. Realmente o pessoal consegue usar bem tranquilo ela. Então bora pro próximo, galera. O próximo é a Dama do Centro Pokémon. Ela cura 30 de dano dos Pokémons. Também cura todo efeito negativo que ele tiver. Sono, fogo, qualquer efeito que seja negativo pra ele, ela cura. Então ajuda bastante alguns decks. E a cura é boa, o efeito de redução de penalidade é bom. Só que eu não uso muito, galera, porque eu prefiro causar controle no adversário do que curar meus pokémons. Então, eu raramente uso ela, mas ela é muito boa mesmo, galera. Eu vejo muita gente jogando e eu perco por causa dela, porque às vezes essa 30 de cura faz uma diferença enorme. O próximo é o Red. O Red ele causa 20 de dano em Pokémon X. Então ele aumenta o dano em 20 de qualquer Pokémon X. É bem forte, galera, porque ele é o dobro de um Giovanni. Então por isso que o pessoal prefere ele. Porque se o adversário usa X, que é forte no meta, vai lá e toma mais 20 de dano. Aí acaba perdendo por causa desses 20. E parece que é pouco, mas é muito, galera. Por exemplo, o Giratina causa 130, com esse aqui causa 150. Derrubando a maioria dos Pokémon X com um ataque, né? É bem fortezinho mesmo. Uma diferença enorme pra batalha. Então ele ficando forte. O próximo é a equipe Rocket, galera. Pera aí. É... Recruta da equipe Rocket. Eles, basicamente, você joga uma moeda e vai removendo energia a cada cara. Se der coroa, ele não faz nada. É basicamente uma mist inversa, galera. Só que pro adversário, às vezes ajuda, às vezes não. Na verdade, eu vi o adversário usando muitas vezes e poucas vezes ajudou realmente a equipe Rocket. Então ela que vai pro K, galera. É aquela última escolha que às vezes ajuda, mas às vezes não. E ficar segurando ela pra poder usar o momento certo complica. Então às vezes os caras te removeram uma energia no máximo, o adversário coloca energia de novo e acaba perdendo. Então é interessante e ao mesmo tempo não ajuda tanto. É muita sorte, galera. Então vamos pro próximo. O próximo é a Acerola. Ela basicamente remove todo o dano do seu Pokémon, que seja o Mimikyu e o Palassonte. Aí pega esse dano deles e move até 40 de dano pro Pokémon do oponente. Então, basicamente, se eles tomaram até 40 de dano, ela pega esses 40 e joga no oponente. É basicamente uma cura de 40 de dano e jogando 40 de dano no oponente. O que é ok, galera, mas os Pokémons que ela faz isso é muito fraco, galera. Não tem muita utilidade no meta. Então ela fica aqui, não podia ser melhor. Então se lançarem um Mimikyu ou um Palassonte que seja interessante, você pegar e curar eles 40 de vida e jogar 40 de dano no oponente, vai valer a pena. Mas por enquanto esses bonecos não são muito úteis. O efeito dela é interessante, mas os Pokémon que ela faz isso são bem ok. Não são ruinzinhos. São ruinzinhos, na verdade, não são bons. O próximo é o Luan. Ele move um Pokémon normal que estiver danificado, que é basicamente qualquer Pokémon normal que tiver tomado um dano, seja ele no banco ou no ativo, pra mão. Isso é bem forte, galera, porque você tipo tomou um dano Pokémon, você não tava com ele, teve que recuar o Pokémon, aí você vai e puxa ele pra mão mesmo do banco. E realmente ajuda muito esse Pokémon normal, principalmente Arceus, como eu falei pra você, é forte, então Luan ajuda muito esse deck normal. Então eu vou colocar aqui no forte, galera, tranquilamente. Ah, galera, eu não vou colocar no excelente porque só funciona com Pokémon normal, mas ainda assim é muito forte. O próximo é o Clay. Ele dá duas energias para o Pokémon, duas energias de fogo para o Pokémon Marowak de Aloha e o Tortonator. Só que você perde a rodada. Então basicamente você liga duas energias no Pokémon e o seu turno acaba. É bem forte. Só que esses dois Pokémons eles não estão tão fortes no competitivo, então elas vai pro OK. Realmente dá pra usar esses dois Pokémon, mas esses Pokémon não são tão quebrados assim, galera. Então é um efeito muito bom. Ajuda muito esses dois Pokémon. E eles têm um dano até que legal, mas eles não são tão quebrados assim. O próximo é a Lulu.
Ela basicamente cura todo o dano de um Pokémon que seja Shiinoct ou Tsarena, mas eles perdem todas as energias que tiver ligada nele. Então é muito forte, galera, porque principalmente pra Tsarena, Shiinoct eu não vejo o pessoal usando, porque Shiinoct não é um próximo personagem de ataque ainda, por enquanto. Não tem nenhum que seja interessante. Mas a Tsarena, ela causa muito dano. Ela pode ter uma Tsarena que ela joga 3 moedas. Se sair 3 caras, ela causa 150 de dano. Ela causa 50 de dano pra cada cara. E tem uma Tsarena ainda que ataca, causa 50 de dano e faz o adversário pegar uma carta e voltar pro baralho. Então a Tsarena é interessante, galera. Ela realmente é um boneco que joga bem com a Lulu. Então eu vou colocar no forte, porque a Tsarena, além de ser um bonequinho legal que causa dano, e ainda a Lulu cura tudo, velho. É muito boa a Lulu. Pra Tsarena e pro coisa, pro Shiinotic, que ninguém usa por enquanto, porque não tem um Shiinotic legal pra atacar. Geralmente Shiinotic ele é mais efeito. Então bora pro próximo. O próximo é a Lilian, galera. A Lilian cura 60 de danos de todos os Pokémon estágio 2. Então é muito forte, galera. Pode ser Pokémon X e Pokémon não X, estágio 2. Não vejo um deck de estágio 2 que rode em volta do Pokémon estágio 2 sem a Lilian, porque você sabe que o estágio 2 vai conter sua vitória e é 60 de cura. E em 2 turnos ela pode chegar a curar 120, né? Muito cura pra ela. Então eu vou colocar ela aqui no forte, galera, porque só funciona com estágio 2 também. O próximo é o Gladium. O Gladio, galera, ele coloca um tipo nulo ou um Silvally do seu baralho na sua mão. Tipo nulo e Silvally, o tipo nulo é o estágio o base e o Silvally é o estágio 1. Então você puxa ou Pokémon base ou Pokémon estágio 1 já para sua mão. É legal que puxa um Pokémon específico, então você consegue fazer rodar bem. Que o tipo nulo ainda precisa, o Silvally ainda precisa que o seu descarte de apoiador no turno. Então você usou para puxar o Silvally, você ataca com o Silvally e ainda causa mais dano porque você usou essa carta. Então ela é bem fortezinha. Funcionou muito bem com tipo Nulo e Silvally. Vou colocar aqui no forte que funciona muito bem para essas cartas. Galera, eu acho que eu vou conseguir fazer todo o vídeo em apenas um. Que realmente é mais rápido para fazer do que os Pokémon X. Tem que falar de todos os elementos e as coisas. O próximo, galera, é o Locker. Ele. Você consegue pegar todas as cartas de apoiador que estejam no baralho dos seus oponentes. Você não consegue ver as cartas da mão. Você só consegue ver as cartas de apoiador que estão no baralho. Eu devo que dizer porque realmente é um lixo, galera. Você não consegue fazer nada com seu adversário, é só olhar as cartas que ele tem de apoiador. Se basicamente que você às vezes já consegue até deduzir que ele vai ter dois Professor Carvalho, que ele vai ter uma Sabrina ou um Saio, dependendo do deck. Então realmente você saber as cartas que você já tem uma noção que ele vai ter, não ajuda tanto assim, galera. Se pudesse ser pra olhar uma carta e jogar uma e descartar uma, seria legal, mesmo que fosse aleatória. Mas é só olhar, não ajuda em nada, galera. Vai pro lixo mesmo. O próximo é a Samina. Ela só funciona com carta de Ultra Criatura. Infelizmente só lançaram um pacote com Ultra Criatura. E o personagens que são Ultra Criatura, eles têm Ultra Criatura em cima do nome. Vou até deixar um pra vocês verem aí. Então, realmente ela dá duas energias da pilha de descarte para as Ultra Criatura. Só que você tem que ter perdido um ponto pelo menos. Então você tem que ter perdido pelo menos um Pokémon normal para poder usar ela. Mas é muito forte pegar duas energias da pilha de descarte e ajuda muito as Ultra Criatura. Fora que as outras criaturas já tem outros efeitos que ajudam elas. Então vai ficar muito interessante conforme for lançando. E realmente o deck sem outra criatura sem ela fica bem fraquinho. Então ela já vai pro forte porque realmente ela usa bastante com outra criatura. Dependendo da situação, quando lançarem mais outra criaturas, talvez chegue até excelente ela, porque realmente é muito boa. Pra energizar outra criatura. Porque ela energiza vários Pokémon, qualquer Pokémon que seja de outra criatura, né? O problema, como eu falei, só tem um pacote que lançaram ainda por enquanto. O próximo, galera, é o Guzma. Ele remove todas as ferramentas dos Pokémons do seu adversário. Então, basicamente, se ele tiver no ativo ou no banco, ele vai remover essas ferramentas. E se for capa, que dá mais 20 de vida, e o Pokémon tiver 20 de vida ou menos, ele morre. Então, basicamente, você perde o Pokémon que estiver com capa no banco. Isso é muito forte, galera, porque antes do Guzma, o pessoal usava a ferramenta Pokémon como parte do Pokémon, né? Então não tinha como remover. Então era bem forte. Tinha alguns Pokémon que removiam ferramenta, mas não eram tão eficazes, né? No deck, mas só o fato de ter o Guzma quebrou as ferramentas, né? Então ele vai pro excelente, galera. Não tem nem o que falar mais. Então bora pro próximo, galera. O próximo é a Vitória.
ela, se você tiver um Aquarid em jogo, ele não precisa estar no campo, pode estar no banco. Aí você pode escolher um Pokémon do banco pro campo ativo. É basicamente um Cyrus fundido com uma Sabrina, mas você é obrigado a ter o Aquaranid em jogo. E esse Aquaranid é estágio 1, então não é tão fácil colocar ele em campo, né, galera? E por enquanto só tem um Aquaranid que os dois fizeram. Ele bate bem forte em Pokémon base, mas é só isso, né? Então, galera, ela vai pro OK por enquanto, porque só tem um Aquarid assim e ele não joga tanto. Mas ela é muito boa, galera. Conforme for lançando o Aquarid, talvez ela chegue a ser um forte, né? Então, bora pro próximo. O próximo, galera, é o Chris. Ele aumenta o dano mais 30 dos Pokémons Golem de Aloha, Vikavolt e Togedemaru. Aí eles causam mais 30 de dano ao Pokémon ativo do oponente. Então, basicamente, eles causam mais dano no Pokémon ativo. Se algum dia lançar uma versão que bate no banco, ele não vai causar dano a mais, né? Mas por enquanto ele só causa dano nos Pokémon ativos. Ele é ok, galera, porque esses Pokémon também não jogam muito. Então realmente tá ali. E o próximo, galera, é o Ribi. Ele aumenta, causa mais 30 de dano do desse do EX, que é aquele pássaro, Incineroar. E Primarina X causa mais 30 de dano. É basicamente um Red também, né? Que causa mais 30 de dano. Esses aqui não jogam, mas esses aqui eles eram ok. Com o Ribi eles aumentaram muito a força, né, galera? Então por isso colocar no forte, porque graças ao Ribi os Pokémon estão jogando bem, assim. Eu gosto mais do Incineroar, galera, porque o Incineroar já batia bastante. Com o Ribi ele chega a causar 170 de dano. É muito dano, galera. Então o Ribi ajuda muito esses Pokémon X. Como esses aqui são normais de Aloha, por isso que não ficaram tão fortes, mas quando ajuda Pokémon X, aumenta muito o dano, né? Por isso que ele vai nos fortes. Então o próximo, galera, é a Penélope. A Penélope, ela, você olha uma carta de apoiador no baralho do adversário. E se essa carta de apoiador puder ser usado, ela vai usar o efeito. Então, por exemplo, se for um Professor Carvalho, você compra duas cartas. Se for uma Sabrina, você vai ter que trocar um Pokémon ativo do Pokémon do adversário. Galera, infelizmente falando, eu já vou jogar aqui ela no lixo, galera. Porque ela é bem ruinzinha, você tem que usar uma carta de apoiador aleatório do adversário. Você vai gastar sua carta de apoiador do turno para poder fazer um efeito aleatório. Às vezes você nem consegue usar, porque, por exemplo, se for uma Lilian, que aumenta 60 o dano do Pokémon de estágio 2, você não vai conseguir usar se você não tiver Pokémon estágio 2. Então não vai usar o efeito. Ou, por exemplo, puxar um Pokémon específico que você não tem. Então é basicamente uma carta muito aleatória. Se pelo menos você usasse o efeito e o adversário perdesse a carta, seria bom, mas como não faz isso, é basicamente uma carta aleatória que pode ajudar, mas na verdade geralmente atrapalha. O próximo é o Will, galera. Ele garante a carta, se você jogar uma moeda, ele garante a cara. O problema dele é que ele é uma carta de apoiador, então você não vai poder usar com outra carta de apoiador. Por exemplo, você não podia combar ele com uma Mist, né? Que a Mist também precisa jogar uma moeda. Então ele só comba com carta de apoiador. E é só no turno. Eu acho que ele ficaria bem mais interessante se você jogasse a moeda tipo, o efeito ficasse. Se jogasse a carta, o efeito ficasse, até você usar a primeira moeda. Aí você poderia usar ele e não ficar segurando ele na mão, né? Então, galera, ele ajuda muito carta de moeda. E tem muito efeito de moeda muito forte. Então, galera, ele vai pro forte porque ele é a primeira carta que ainda ajudou as moedas. Mas realmente ele seria mais interessante se o efeito dele ficasse. Por exemplo, você jogou e até se você usar o primeiro efeito de moeda, ele valesse a pena. Então ele só vai no turno. Então ele vai assim, ajuda bastante, galera. Porque falando sério, você garantir uma cara, às vezes é muita coisa, né? Tem boneco que deixa com 10 de dano. Tem boneco que causa 150 de dano com uma energia, com uma cara, né? Então ele é muito forte. Então bora pro próximo, galera. O próximo é a Lyra. A Lyra é um Pokémon surreal para recuar Pokémon. Ela. Se o Pokémon tiver ferido, você pode recuar ele. Só que você coloca ele no banco. Não chega nem a ser um recuo normal, com aqueles como recuo de Pokémon. Então você coloca ele no banco e coloca no ativo. Você ainda pode recuar um Pokémon se quiser nesse turno. O pessoal usa muito forte isso, que se o Pokémon tá proibido de atacar nesse turno, você recua com a Lara e coloca ele no ativo de novo. Aí ele pode atacar. Aí remove a penalidade de ele não poder atacar. Então a Lara ajuda muito porque pode recuar qualquer Pokémon ferido. Não importa a quantidade de custo para recuo. Então os Pokémon mais pesados ficaram bem fortes graças a Lyra, podendo recuar. A fraqueza é que tem que estar ferido, né, galera? Então basicamente um Cyrus pode puxar de volta. Mas ainda assim, poder recuar um Pokémon que tem 4 de recuo é muito bom. O próximo, galera, é o Silver. Ele é um Pokémonzinho Troll, um personagemzinho Troll, né? Porque, tipo, você olha a mão do seu oponente, você escolhe uma carta de apoiador e devolve pro baralho.
Isso é bem fortezinho porque você tem o efeito de abrir, olhar a mão do seu adversário e ainda pegar uma carta de apoiador e voltar pro baralho. Te ajuda muito nos turnos. É bem fortezinho também, galera. A fraqueza é que você, tipo, vai ter que... Não vai poder usar o apoiador. E se o seu adversário não tiver apoiador na mão, você basicamente perdeu o Silver. Mas você ainda teve a oportunidade de olhar a mão dele inteira. Então ajuda bastante. É um trollzinho bem legal pra colocar, mas eu não gosto de usar muito porque ocupa muito espaço. Mas é bem fortezinho, galera. E quando eu tomo Silver é realmente irritante. Bora pro próximo. O próximo é o pescador. Você joga 3 moedas. Aí você vai poder pegar um Pokémon aleatório de água da sua pilha de descarte pra mão. Então, basicamente, você perder um Pokémon de água, pode ser até evolução, ele volta pra mão. Se tiver 3 caras, aí você pode voltar 3 Pokémon. Se tiver 2, você volta um. Se tiver 0 caras, você volta nenhum. É um efeito bom, galera, porque vai ressuscitar Pokémon de água, né? Mas eu vou colocar aqui no OK, porque são poucos decks que realmente precisam ressuscitar Pokémon. E ainda é moeda, às vezes você não pode ressuscitar nada. Então vai ficar no OK aqui, se você quiser usar por diversão. Tem alguns deckzinhos que dá pra usar por diversão, mas no geral não é muito bom não. Porque é muito aleatório, né, galera? Dá pra usar, mas não é aquela coisa. O próximo é a Jasmine, galera. Ela só funciona com dois Pokémons, que é o Stelis e o Skarmory-X. E esse Stelis é a evolução do Onix, galera. Por enquanto só tem um, que não é muito interessante. E o Skarmory-X também, galera. Ele é legalzinho. E ela reduz 50%, 50 pontos de dano no turno. Então, se seu oponente atacar no próximo turno, ele vai tomar 50 pontos de dano a menos. Como eu te falei, galera, redução de dano não é ruim. E porque não é muito bom, mas 50 é até com uma quantidade boa. O problema é que de dois Pokémon específicos que não estão fortes no meta, e ainda que nem eu te falei, mano, às vezes tem que ficar segurando a carta. Aí você pode tomar um cartão vermelho ou um Silver e perder ela, né? Então a Jasmine funciona muito com Pokémon específico. Aí vai pro OK, galera, porque você pode usar tipo para diversão, mas pro competitivo eu acho que não é muito boa não, porque são dois Pokémons que ali que não estão fortes no meta. Talvez ela fique mais forte assim que lançarem um Steelix bom, né? Tipo, o Onix já pode ganhar energia e o Steelix ser muito forte, aí talvez seja útil reduzir o dano dele, mas ainda assim seria mais interessante se fosse uma cura de 50 ou aumentar 50 o dano. Redução de dano pra mim não é muito bom nesse jogo não, galera. O ideal é você atacar. Se fosse, por exemplo, os 50 menos dano direto, não, mas é só o turno, então não é tão grande assim. O próximo, galera, é o Montanhista. Para cada Pokémon de terra em jogo, você pode olhar uma carta do soma do seu baralho e colocar na ordem que você quiser. É basicamente você poder olhar as cartas de acordo com a quantidade de Pokémon de terra que você tem no jogo e colocar ela em ordem. Eu achei. Vou colocar no lixo, galera, vou ser honesto. É legal sim você olhar a sua mão e ordenar, vale a pena. O jogador pode fazer uma habilidade muito boa com isso, mas um cartão vermelho pode te atrapalhar. Você não vai poder usar Pokébola se você usar ele. É muito controlado esse efeito, galera. E você tem que ter Pokémon de terra no campo. Usar um apoiador pra isso, eu acho que é muito ok, galera. Nunca vi ninguém usando. Pessoal, alguns falaram que era forte. Ah, você vai poder olhar sua mão, o seu deck, ordenar, mas ainda assim, eu acho mais forte você comprar a carta do que só ficar olhando elas. O próximo é o Whiteney, acho que é assim, Whiteney. Ela basicamente ela cura 60 pontos de dano da Miltank e também ela recupera de qualquer efeito de paralisia, tipo adormecer, paralisia e confuso. Só não recupera sono, não, recupera assim, ó, o sono, paralisado e confuso. Ela basicamente é uma cura boa para Miltank e ainda remove esse defeito dele. A Miltank hoje em dia no jogo não é muito boa, é okzinha só pra vocês brincar, né, mas pro competitivo não é muito boa. Então ela é muito boa pra Miltank. Se algum dia lançarem Miltanks interessantes, talvez ela fique boa. O problema dela é que ela só funciona com Miltank normal, né, galera? Se algum dia lançarem Miltank X, ela não vai servir. Então ela vai pro okzinho só pra você, por diversão, vale a pena. O próximo, galera, é a Mercadora Viajante. Você olha as quatro cartas do seu deck. Você pode colocar todas as ferramentas que tiver lá. Se não for ferramenta, você volta pro baralho e embaralha de novo. É legal se você, tipo, com deck que não funciona com ferramenta. Hoje em dia só tem um boneco, um Pokémon que eu vou mostrar aí pra vocês, que funciona assim nesse efeito de ferramenta. Porque as ferramentas você coloca no Pokémon, mas você só pode colocar uma pro Pokémon, né? Então não é bom encher o deck de ferramenta. Ela seria mais interessante se você conseguisse buscar até duas ferramentas do seu baralho. Seria muito bom. Você pegar entre aspas, um professor de ferramenta, né? Seria muito bom. Puxe duas ferramentas do seu baralho. Ela seria perfeita, galera. Mas do jeito que ela tá, é ok. Dá pra usar, que nem eu te falei, em um deck só por enquanto, que seria interessante colocar ela. No restante é mais ou menos
É muito ok, galera. Talvez funcione mais quando lançarem ferramentas mais interessantes e realmente você precisa de colocar mais ferramenta no deck. Por enquanto ela vai ficar no ok. Quase chegou, não podia ser melhor, mas ainda dá pra usar em alguns decks que realmente você quer puxar a ferramenta. Mas por enquanto seria interessante se ela puxasse de fato as ferramentas do deck, sem precisar de ser sorte, de olhar as quatro cartas. E o próximo, galera, é o Morte. Ele é basicamente um montarista viajante, né? Para cá no seu Pokémon psíquico em jogo, você olha o número de cartas e embaralha na ordem que quiser. É basicamente se você quiser olhar as suas cartas e colocar na ordem que quiser, mas é a quantidade de Pokémon psíquico que você tem em jogo. Galera, pode falar que o efeito é forte, mas eu não compro isso aí não, galera. Vou colocar aqui no lixo também. Porque é mais interessante você usar um item que você compra carta se for Pokémon psíquico do que só olhar o monte do baralho, né? Então acho que tem um item que ainda compra carta psíquica. Pra que você vai querer ficar olhando as cartas pra ver se vem carta assim? Acho que realmente ajuda, galera, dependendo da situação. Mas, como eu falei, cartão vermelho, alguma coisa que altere o seu baralho fazendo misturar, você perde tudo sua estratégia. Eu acho que não compensa ainda não, galera. E o próximo, galera, é pesquisa de professores. Essa é a melhor ainda do jogo, né? Que basicamente você compra duas cartas. Realmente uma carta que comprar carta é muito forte, galera. Porque você compra duas cartas, você resume a facilitar mais pra você fazer o seu combo. Ele aí tá em todo o deck, galera. Não tem como falar que o professor é excelente, né, galera? Não tem como fazer um deck sem professor. Você pode fazer um deck até sem Pokébola, mas sem professor você não consegue fazer. Porque basicamente é uma carta que compra cartas. Então é muito forte. E essa foi a minha tier list, galera. Realmente deu pra fazer tudo em um vídeo só. Logo, logo só vou ter que acrescentar os novos apoiadores. Por sorte ele vem menos que Pokémon X. Então é isso, galera. Falou, até o próximo vídeo. Fui. Só avisando, os excelentes são aquelas que são muito bom ter. As fortes vai ajudar muito certos decks. E as ok são pra diversão mesmo. As podia ser melhor, galera. Realmente nem precisa pegar agora. E as lixo esquece, velho. Que você raramente, dificilmente vai conseguir usar. É isso, falou, até o próximo vídeo. Fui.